Alô, amigos da Nova TV Alto Tietê, do podcast 2 em 1. Estamos aqui para mais um programa com muita informação qualificada. Estamos com duas lideranças importantes, lideranças políticas de áreas distintas, mas que sempre pensam o bem comum. Jardel Barros, boa noite. Doutor Evanildo, boa noite para você de casa. Com certeza vai ser um programa aí que a gente vai trazer bastante informação para todos. Muito obrigado pelo convite. Caê Mendoni, sempre bem-vindo à casa. Boa noite, cheguei agora em ponto, hein, 7h30. Por isso que eu tenho que ter compromisso com o horário, tá bem, viu? É isso mesmo, a gente conseguiu chegar no horário e agradecer mais uma vez o convite, falar sobre a política, sobre a cidade. A gente está sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Antes de a gente iniciar o papo, eu vou deixar duas questões e a gente vai tocar a vinheta, tá bom? Uma para cada um. Eu vou falar para o Caê as políticas públicas, né, de esporte, inclusão social, elas têm força aqui na cidade, elas estão sendo gerenciadas de forma adequada? Daqui a pouco você vai falar para mim, tá bom? E eu vou falar para o Jardel, que eu sei que é uma bandeira dele, se o Cangaíba, região importante, nós vamos falar bastante sobre ela, poderia ser emancipado, ok? Depois da vinheta nós vamos responder aqui. Voltando com o podcast 2 em 1 e os rapazes aqui já estão aquecidos. Vamos lá, Caê? Vamos lá. Meu amigo Devanildo, o esporte já está deixado de lado há muitos anos, não é de agora, né? A cidade de Guarulhos chegou a ser a capital nacional do esporte amador, que tinha muito incentivo para os esportistas da cidade. Vai falar já pelo orçamento. O menor orçamento das secretarias do município é o do esporte. É o que menos tem recurso. É o menor de todos? É o menor de todos. Ele e a cultura estão ali. Quase nada de percentual. Não chega nem a 1%. O esporte é uma ferramenta poderosa, né, de transformação social. Ainda mais de jovens que hoje estão na sociedade, cada vez mais perdendo espaço para o celular, para jogos de azar, para bets. Eu acho que tem que rever mesmo, a nível nacional, não é nem estadual, o quanto o esporte precisa ser investido. O Guarulhos já não investe no esporte há muitos anos. Tem uma secretaria hoje conduzida por um grande amigo, no qual eu respeito muito, que é o Ticiano, mas que não pode ficar parado esperando vir recurso. Tem que ir atrás de emendas, tem que ir atrás de resultados, e não vai acontecer. Eu anunciei, aí o pessoal mandou aqui mensagem, crítica, pode falar? Pode Falar sim. Menos TikTok e mais campeonato. É isso mesmo. O pessoal aqui pega pesado, nosso público é altamente qualificado. Mais ação prática na rua de transformação social, engajar os jovens, colocar ele numa condição de trabalhar em equipe, fazer com que a modalidade tenha começo, meio e fim, né? Porque você faz uma iniciação, mas você tem que acompanhar e você dá alto rendimento. Vou dar 2 casos de atletas dos últimos anos aí que vieram de Guarulhos, nasceram em Guarulhos, mas não se tornaram atletas pela cidade de alto rendimento, né? Gabriel Martinelli, que fez o gol na Copa classificando o Brasil, é atleta de Guarulhos, e Rebeca, que é um fenômeno na ginástica e nasceu em Guarulhos. Você imagina se Guarulhos tivesse dado a ela estrutura e condição para poder ter alta performance, mas não faz isso, né? Então é meramente uma coincidência os atletas nascerem na cidade. Por um acaso nasceram, né? Depois vai falar, eu sei que você acompanha muito o futebol amador, né? Você tem um trabalho importante. Eu queria que você falasse um pouquinho do Cangaíba, trouxesse algumas informações para as pessoas terem a dimensão. É nosso vizinho aqui, né? Tá páreo a páreo de Guarulhos, mas eu sei que tem um potencial muito grande, né? Tem o Parque Ecológico do Tietê, você tem estação. Fala um pouquinho isso, que eu sei que você batalha muito pelo Cangaíba, né? Com certeza. Para vocês que estão nos assistindo, mais uma vez aí, boa noite, Cauê, boa noite, Devanildo, muito obrigado. Pessoal, o Cangaíba, ele é um bairro muito importante e estratégico para a cidade de São Paulo. Ele fica na Zona Leste, ele tem 642 mil habitantes, ele é maior do que 585 municípios do estado de São Paulo, um bairro da Zona Leste. E o Cangaíba, ele tem muito potencial. Haja vista que hoje nós não temos uma própria subprefeitura, ou seja, uma sede administrativa própria. O Cangaíba foi emancipado em 1960 e até hoje
a administração fica terceirizada em outro bairro que é a Penha, que também é vizinho nosso. Então, assim, o orçamento da cidade, de cidades menores do que o Cangaíba para o ano de 2026, tem cidadezinha, doutor Devanildo, Cauê, que teve um orçamento desse ano em 300 milhões, 600 milhões de reais, com 50, 60 mil habitantes. O Cangaíba, com 142 mil habitantes, não tem 100 milhões. Para o ano de 2026, foram 60 milhões de reais aproximado. Então, como fazer gestão para 142 mil pessoas se você não tem orçamento? Então, assim, a gente vê que já avançou muito, a subprefeitura da Penha tem aproximado mais do Cangaíba. O Cangaíba é formado por mais de 42 vilas e bairros, Jardim Quera Lux, Engenheiro Goulart, são bairros que têm um potencial enorme. Importante, importante, sim, para a cidade, para o bairro. É importante colocar, né, até uma questão administrativa, né, questão orçamentária, que impacta, né, porque vocês vão ficar sempre a reboque da Penha. Exatamente. E é complicada. A questão de um subprefeito que vocês poderiam ter, né, que está mais próximo, né, que poderia tomar mais decisões, né, Jardel? Com certeza, tudo muda, doutor Devanildo. Uma vez que a gente tem uma sede administrativa, você coloca pessoas que sentem a dor real do bairro, aí a coisa começa a melhorar. Você pega um secretário, as ruas esburacadas, por exemplo, mas o cara mora ali no bairro, ele vai fazer a diferença na vida da população, da rua e dos moradores do bairro. Perfeito, não, ótima observação. Ao público aqui, ó, vocês estão bem queridos aí, parabéns, viu? Várias mensagens, a Pamela, Jefferson, a Maria Guiomar, Sueli, então são todos elogiosos. A única crítica foi em relação ao TikTok aí do secretário, né? Mas é importante aí que a população se manifeste, é importante, né? O que a gente defende, a democracia é isso, né? Exato. São esses pontos. Aí, você é uma pessoa que tem muita experiência, né, no esporte, no futebol, a gente acompanha o seu trabalho, a gente sempre elogia, e eu acho que o foco principal do seu trabalho sempre foi na formação de cidadãos, né, na questão do processo de formação, né, pode ter o resultado de alta performance, isso é um resultado que é bom, mas você se preocupa sempre com o processo, formar cidadãos, a questão da inclusão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu sei que você tem vários projetos aí nessa área, né? Legal, Devino. Falar daquilo que a gente gosta e ama é mais confortável, né? Formar um cidadão, para nós, não é só dentro de campo, né? Não é só com questão familiar. O atleta hoje, né, que chega no alto rendimento, ele tem poucas referências de um bom cidadão, de família. Então, quando ele se torna um astro do futebol, com certeza ele não tem uma referência de saber a importância do que ele pode falar, do que ele pode fazer, do dinheiro que ele ganhou e aonde que ele pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Parece que ele perdeu eu não tenho mais um passado, agora daqui para frente eu já penso como rico, eu vou agir como rico e esqueci da minha, né, comunidade, do meu pai e mãe, de família. Então o Guarulhos hoje trabalha muito dentro das crianças a questão de competir, de disciplina, de respeito ao pai, mãe e à família, a questão escolar, de frequência escolar e notas, mas também a importância de trabalhar em equipe. Acho que o esporte, ele tem algo que não tem em outro lugar, né? Você saber que o resultado de uma partida não depende só de você, que do outro lado do campo tem um adversário que ganha, mas o seu colega é diferente de você. Ele vem de uma cultura, de um bairro, talvez de uma economia, o pai mais rico, mais pobre, mas que todos têm o mesmo objetivo, de jogar para ganhar. Eu acho que essa troca, ela está perdendo a essência, porque o individualismo cada vez mais prepondera quando você trata de, né, não só futebol, mas de uma forma geral. O ser humano está sempre querendo passar a perna no outro para poder se dar bem. E aí, se você não põe uma referência da importância que ele tem de competir em alto rendimento, de trabalhar em equipe, de principalmente se tornar um grande jogador de futebol, olhar para trás, olhar para os mais pobres, para os mais simples, que deram referências a ele. Então, o Guarulhos hoje está transformando as vidas de Guarulhos FC, que todo mundo acha, devendo que é futebol clube, ele é Guarulhos formando os campeões. Guarulhos formando campeões, campeões da vida. No passado, nós tínhamos... Eu mesmo pensei que era o futebol clube. Então. Guarulhos formando campeões, porque ele é um clube formador no momento. E vai se tornar um grande clube formador. Já tem atletas no Brasil inteiro. Segunda-feira agora se apresenta mais 2 atletas no Vitória da Bahia. Clubes de grande porte, gostando do perfil do nosso atleta. Porque o perfil não é só aquilo que ele apresenta no campo. É o perfil de cidadão, de ser humano. Porque hoje,
O mercado europeu, ele não quer um atleta que vai lá dar trabalho, um atleta que vai bagunçar, que vai chegar lá e causar problemas. Ele quer um atleta que vai entender que o processo da vida dele é chegar lá e se adequar a uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Que ali ele não é o astro, ali é só mais um. E que ele tem que entender isso. Então a gente prepara o ser humano, atleta, para isso. E os pais também. Que além de a gente querer preparar o atleta, não adianta você dar tudo ao atleta, assistir ele completo, que a gente tem nutricionista, fisiologista, psicóloga, pedagoga, tudo para o atleta, e ver que o pai necessita de ajuda e não ajuda o pai. Então o clube costuma entender que ali a família é importante ser assistida, e isso tem dado resultados práticos para a gente. Muito bom. É algo cultural, né, Cauê? Cultural. Eu falo que tem clube de futebol que tem 100 anos de vida e não tem uma cultura estabelecida no clube. O clube do Guarulhos FC, em 2 anos, já conseguiu entender que é uma cultura. E a gente vê muitos, né? E aí é meritoso o trabalho da Várzea também. Sim. Mas a gente vê alguns talentos, a gente sempre comenta, né, cara, que são jogadores que tinham um potencial muito grande, que se perderam porque não tinha esse apoio. Porque é normal no ser humano, é uma tendência. Você vive numa escassez de recursos. Aí você faz um primeiro contrato, você vai ter bem mais dinheiro do que você necessita. Então vão vir aquelas facilidades da vida, né? Tudo que você foi repreendido, né? Carro, namorada, e o cara acaba se perdendo. Viagens, porque carros. o foco dele vira. Tanto que nós tivemos um grande treinador, né, que foi o Tele Santana, que ele relata, né, Caí? A gente conversando com os jogadores. Fala do Macedo aí, que é muito legal. Ele relata assim: o Macedo chegou, começou a ter uma ascensão dentro do clube e chegou com um carro, acho que era uma Mitsubishi 0 km, né? Pro treino, todo pomposo, com o cabelo todo. Aí o Tele Santana chegou e falou: filho, uma pergunta. Você já comprou uma casa para sua mãe ou para sua família? Não. Então você vai devolver esse carro, senão você não vai treinar. Então, ele extrapolava. Mandou cortar o cabelo. Mandou cortar o cabelo e vender o carro. Fantástico. Ele extrapolava aquilo que era só dentro do campo. Ele estava preocupado com o ser humano. E uma coisa que é importante a gente citar: o atleta hoje em dia, ele acha que ele está acima da lei, inclusive. Que o dinheiro que ele tem, ele pode fazer qualquer coisa. Você vê atletas aí presos, ó, Robinho, Daniel Alves ficou preso muito tempo, outros que foram presos por questão o Jô, por exemplo, o Jô que foi preso por questão de... O Jô é toda semana, né? Questão de pensão. Pensão. E diversos outros atletas. Então, assim, é porque eles acham que a partir do momento que eles se tornam astros e ganham milhões, eles também estão acima da lei. E não é o que cabe, né? Tem que colocar ele no lugar dele. Perfeito. E na verdade, o compromisso de ser exemplos, né? Eu falo porque o seguinte, você falou da Rebeca. O que a Rebeca representa hoje, né? Ela é um símbolo, né? Que foi na raça, sem investimento, sem patrocínio. Então, assim, as crianças, os garotos têm que ver ela como um exemplo. O que ela faz vai repercutir, né? Ela é uma verdadeira influência, naturalmente. Isso, né? Exato. Né? A imagem dela vai fazer com que as outras crianças possam fazer o bom ou o ruim. Então, se ela tem uma imagem de eu estou esnobando, eu compro iate, eu compro relógios, e aí as crianças vão achar que isso é o que tem que fazer, né? Embasando, doutor Evanildo, que o Caio acabou de falar, eu costumo dizer muito que assim, ó, o dinheiro, ele potencializa aquilo que você já é. Se você é pobre, você é pobre, aí você não paga, você pega um dinheiro emprestado, não paga teu vizinho, não paga teu irmão, não paga tua mãe, não paga ninguém. Quando você tiver acesso ao dinheiro, não vai mudar nada, você vai continuar dando calote a todo mundo, porque só vai mudar a proporção. Aumenta a escala, né? Só vai aumentar a escala. Então, isso daí é algo cultural que as pessoas precisam entender. O dinheiro e o poder, ele só potencializa aquilo que você é. Poder. Você é uma pessoa de boa índole, bom caráter, honesto. Quando você tiver acesso ao poder, você vai trazer as outras pessoas para perto de você com boas condutas. Agora, se você já não era uma pessoa que não tinha esses valores, quando você tiver poder, né, e dentro da política, a gente vê muitas pessoas assim, o cara usa o poder, infelizmente, só pensando no próprio umbigo, pensando no seu rol político ali, e não pode funcionar dessa maneira. Não, são questões importantes, né, que a gente gosta de dialogar. E assim, o esporte como instrumento de inclusão é fantástico, né? Esporte e cultura... Sim, disciplinador. E quando você traz isso, e o Caê trouxe com muita propriedade, o cara começa a atuar no esporte coletivo. Aí ele vê que ele depende do outro, que ele tem que ter um bom relacionamento, que alguns têm um papel de liderança, ele respeita no time. Isso já está trazendo uma lição para a vida fantástica, né, Caio? Saber ganhar, saber perder, ter disciplina, chegar no horário, treinar. Então,
Olha o quanto o esporte é capaz de moldar um cidadão. Fala né? de um mau exemplo da Argentina na Copa do Mundo. Você vê, né? Um time Qual o totalmente reflexo, prepotente, racista. Né? É racista. Você não tem um jogador, eu duvido que não tenha um jogador negro que represente a Argentina. Mas aí vem a questão também de ideologia de tempo, né? De tempos em tempos, né? A Argentina está sendo hoje administrada por alguém que é o símbolo de ignorância do tipo, ó, quem vota em mim é que gosta, quem não vota não presta. E a gente não pode pensar assim como cidadão e muito menos como político. Parece que o político hoje, ele é eleito com aqueles que só votaram nele. E ele só vai administrar para quem votou para ele. E isso é um erro gigantesco. Ele Muito teve grande, uma maioria muito e aí o discurso fica só para essa maioria que vota nele. E ele não percebe que ele está num país que precisa de todos. Esquerda, direita, centro. E aí, quando ele exerce o cargo mandatário, ele tem que esquecer a eleição Verdade. e administrar o país, o estado, o município povo, né? para o povo. Mas não. Parece que todo político é eleito já pensando numa segunda reeleição. Já está pensando em como permanecer lá. Nem trabalhou, já está querendo. Já tá querendo. E tem alguns hoje, né, cientistas políticos, entre aspas, que eles ficam, você tem que falar para o seu público, né? Aí que a coisa acaba de vez, né? Falar e administrar para o público dele. Então, todas as ações dele vai ser baseada nisso. Agora, falando na questão do esporte, e a gente sente falta de equipamentos, né? Equipamentos esportivos. E quando ele é mesclado com a cultura, né, como, por exemplo, você tem um parque, e aí entra a questão do meio ambiente, é fundamental. O Cangaíba, né, muitas pessoas não sabem, ele cedia o Parque Ecológico do Tietê. Exatamente. E que é um grande equipamento. A questão, e aí eu sei da sua sensibilidade em termos de políticas públicas, hoje você vê espaço para aumentar o impacto na população ou você acha que ele é bem administrado? Como está a situação hoje? Sempre vai ter espaço para melhorar, né, doutor Evanildo? O Cangaíba, a Zona Leste, ela tem vários parques. A Zona Leste é muito importante, ela tem uma dimensão continental, mais de 4 milhões de habitantes, então você compara ela com países da Europa, e o Cangaíba não é diferente. É um bairro muito populoso, não é? E nós temos 2 parques lineares, né? É o único bairro da cidade que tem 2 parques lineares, que é o Parque Ticoatira, lá da Avenida Ticoatira, e o Parque Linear Jardim São Francisco. Aliás, eu aproveito e mando um abraço para todos os meus amigos, família que mora no Jardim São Francisco, no Cangaíba, no Piratininga. Então, quando a gente fala desses parques, sempre há potencial para investir mais. A importância de nós elegermos um deputado que seja da região, é tão importante você pensar no deputado que você está votando, porque um deputado tem 40 milhões de emenda parlamentar por ano para enviar. Aí você me perguntou, dá para melhorar? Nós temos vários campos melhorar os vestiários do time de várzea, para dar bola, para dar chuteira para a criançada, para investir nessa galera, você vai melhorar o futebol de várzea, e como o Caio falou, vai disciplinar esses jovens. Cara, tem no Jardim São Francisco, o Tigura, que é um treinador excelente que a gente tem lá, para ele dar aula, cara, ele não tem estrutura nenhuma. Assim, pede 10, 20 reais para os pais para ajudar a comprar uma água ou alguma coisa ali para as crianças. Então, dá sim para melhorar, dá para investir mais, e assim, a gente precisa fazer junto, população, com o governo, e assim a gente vai melhorar a vida de todos. Não, eu acho que é uma questão importante, impactante, que vocês vêm tocando, né? Quando falar da questão do orçamento, né, também, que não tem, e aí vamos imaginar a seguinte situação. Você organiza um campeonato, e aí você já está falando de futebol de várzea, né? Opção de lazer também para as pessoas não só para os jovens, né? Mas você precisa ter recursos, por exemplo, para pagar um juiz. E aí qual seria a lógica, né? Tem os professores das faculdades, você pode contratar, mas você tem uma dificuldade, você não tem recurso, né, Caio? Falta muito complicado, né? Falta primeiro de imaginação e de você ir atrás, por exemplo, organizar um campeonato de várzea. Eu sou muito fã da várzea. Acho que a várzea é o que resiste, mas justamente você falou, não dá para fazer uma parceria com a faculdade, os estagiários vêm para poder fazer um trabalho, mas antes de a gente pensar só nisso, é a questão que você falou do orçamento. Se todo político, deputado, vereador legislativo, né, fosse em cima de fiscalizar, tem recurso, Adevanildo. É que o recurso é mal gerido, é muito mal gerido. Ele não chega no final da ponta.
Né? Porque assim, se o dinheiro da saúde é investido direto na saúde sem desvio, sem corrupção, tem condição de arrumar. É que nós vivemos num ciclo, num sistema, numa bolha onde o vereador, na verdade, que é do governo, se isenta de fiscalizar, até quem se diz oposição não bate tanto e não vai a fundo para poder saber, e nós, cidadãos do dia a dia, que trabalhamos, que contribuímos com o imposto, e que não é pouco, né? Microempresário, empresário, que gasta o seu dinheiro com imposto, não vê o retorno dele acontecer. Então é uma escala de cima para baixo. Por que não tem dinheiro no esporte? Por que tem que ficar espremendo esporte para poder colocar recurso lá em cima? Mas que é mal gerido, né? Na saúde é mal gerido, na educação é mal gerido. A gente Perfeito. tem a lei orçamentária que é necessário gastar de 35%, né, ou a 25% do orçamento da educação, mas aí chega lá, você vê que não chega no final da ponta. Então, o país ele vai desmoronando, mas não é aos poucos, né? Você vai percebendo aos poucos, porque cada vez que você injeta o dinheiro e você vê que não chega no final da ponta, é alguém que está desistindo de, pô, não quero mais. Aí começa a entender que o empresário, a sociedade de bairro, os amigos têm que se mobilizar para poder fazer acontecer, que é o que a gente faz no Guarulhos. Lá no Não, Guarulhos eu não tenho recurso público, eu tenho que me virar, né? E a gente se vira. e presta um serviço. Tem uma questão, e assim, boas políticas públicas, elas precisam, né, ser exemplificadas. Semana passada teve o Zeitune aqui, Alexandre Zeitune. Sim. Alexandre Zeitune, ele foi uma pessoa, né, uma liderança, foi vice-prefeito, mas ele brigou muito. Ele juntou a questão do esporte com educação, Cultura e com lazer. educação, é. Então foi uma jogada muito boa, porque como você tem essa obrigatoriedade, né, do parte do orçamento para ir para a educação, em Guarulhos está falando de orçamento de dá mais de 1 bilhão, quase bem 1 bilhão, mais, é. né, para a educação. E aí você tem essas deficiências estruturais aí do esporte que você não consegue ter nada. Fica engessado, né? Mas agora imagina, você está na educação, aí eu preciso fazer um convênio lá com uma faculdade. Eu tenho facilidade de fazer isso. Então falta também imaginação, né? É, a gente tem aparelhos públicos, ó. A gente tem o CEL, que é um equipamento gigantesco, Equipamento. mas ele fica ocioso E em boa muito parte. bom, né? Não se fazem campeonatos, não se tem imaginação de organizar gincanas, de fazer. Na minha época de colégio, a gente tinha várias atividades. A educação física não era só ficar lá no pátio tomando sol, parecia presidiário hoje em dia. Não, você tinha várias atividades recreacionistas, fazia pique-esconde, fazia futebol americano, basquete, vôlei, tinha de tudo. Foi se perdendo, vai se perdendo, porque vai se perdendo a motivação. O próprio servidor municipal que quer fazer algo não tem equipamento, não tem É condição, verdade. e aí acaba perdendo a vontade, né? E a gente tem que relembrar e voltar com isso, né? Acho que a gente tem que rever o que está acontecendo no nosso país, sair dessa bolha e começar a transformar a sociedade. São pontos importantes, né, que eu acho que é o foco em projetos, né? Não na questão política, né, no extremismo, que é muito ruim para todo mundo. Ó, várias pessoas aqui estão mandando um abraço para vocês, né, estão parabenizando. O Fábio do Reto, né? O Kleber, a Rebeca. Rebeca está falando que você é a voz da região lá. Abraço, Rebeca, muito obrigado. Espera ver você liderando um processo. A família ABV também está apoiando você, eles estão mandando um recado aqui. E são questões importantes. Eu queria voltar, falar um pouquinho do parque, que é a questão do meio ambiente. Por quê? Nós tivemos aí, estamos tendo alguns fenômenos que eu vou pedir para a produção colocar a reportagem. O que explica ventos de 100 quilômetros que causaram morte, destruições e apagões em São Paulo e Rio de Janeiro? Então são questões importantes, que a questão ambiental também precisa ser cuidada. E você vê que esse fenômeno já estava sendo anunciado. Há muitos anos atrás, né? E entra a questão das políticas públicas. E aí a gente espera, né, que com mudanças, depois vocês vão falar do futuro de vocês, a gente consiga ter melhores representantes e lideranças. Por quê? Tem um fenômeno anunciado. Então você tem que ter projetos, planos, para que você possa mitigar os efeitos. Nada é feito. Estava se falando, né? Vai ser o super El Niño, vai ter um fenômeno muito grande. Nada é feito. Aí o que a gente fica sabendo? Quando começa a derrubar, morrer pessoas, já aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, aqui em Guarulhos chegou também, destelhou aí uma construção. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, de também estar pensando, né, no futuro para evitar as coisas.
Se isso traz votos, se tem que ser muito, né? Como o político pode agir em relação a isso? Você começa, Jardel? Claro. Doutor Ivanildo, é o seguinte, tudo vai de encontro à gestão. Já estava sendo anunciado, e aí nós sabemos, por exemplo, esse ano foi um ano de Copa do Mundo, um ano que todo mundo fica eufórico, pensando na Copa e não sei o quê, em carnaval, e aí as coisas vão acontecendo e vai empurrando com a barriga. Falta de orçamento não é. Então nós sabemos que a verba ela já está destinada. Agora, é preciso quem está com essa verba na mão ter capacitação, conhecimento para gerir, fazer a gestão desses parques. O próprio MDB fala muito nisso, no meio ambiente, de plantio de árvores. Eu canso de ver o Ricardo Nunes toda semana plantando árvores junto com as crianças, já incentivando as crianças. Isso é importante, cultural. é um exemplo, né? É um exemplo, já tem que vir dos políticos, não é? E aí, cara, daí para frente, a gente usar toda a tecnologia, todas as ferramentas que a gente tem, e são ferramentas boas, não é? Em todo o sistema, e colocar as pessoas para fazer o bem sem pensar em a si próprio, vamos falar assim. Perfeito. Eu entendo, eu vou um pouco mais macro, né? Tá. A gente vive num mundo hoje globalizado, de impacto. O que faz do outro lado do planeta pode acontecer aqui. A lei de diretriz orçamentária dizia já que você tem que investir um pedaço em meio ambiente, mas as grandes potências do mundo, principalmente os Estados Unidos, abriu mão, fez o Pacto do Clima, escreveu que conseguiriam, né, atingir as metas, e aí um presidente eleito vai lá, porque ele quer, porque ele defende a nação dele, ele abre mão daquilo que foi escrito, foi colaborado a nível mundial. E aí vai vendo uma escala, porque assim, a gente percebe que a regra não vale para quem é muito poderoso, né? Se você tem um pacto entre os países e as nações, as maiores nações do mundo, que eles iriam fazer economias e se dedicar ao meio ambiente, e o líder dessa nação mundial é o primeiro a pular fora, que exemplo que ele está dando para as outras nações? Só que para ele é infinitos recursos, né? Só que há muitos anos atrás, eu vou perguntar para os dois na mesa, né, doutor Evanildo? O Brasil tinha problema de clima? De vendavais, de ventanias? Não tinha muitos anos atrás. Não tinha. Nós falamos que o Brasil era um país abençoado, né? Tinha vários problemas, mas problemas de clima climático não. Olha o que está Estava acontecendo. muito longe, né? O grande alerta acho que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Quando você vê aquele caos todo que aconteceu, aí, opa. E aí é um país que está totalmente despreparado para isso. Exatamente. As nossas construções não são sólidas para preparar um tipo de impacto desse. Não tem investimento para reconstruir nada. Você viu que no Japão, depois que aconteceu aquele desastre ambiental que matou e foi quase uma desastre nuclear, em menos de 2 anos eles refizeram tudo. Você tem uma ideia, né? Só para exemplificar, o público está falando aqui, eles estão falando assim, quando chove, aqui já é o caos. Você imagina chuva se a gente aqui tem... né? Infelizmente, a chuva no Brasil, ela já é Imagina se a gente tem um caos. tsunami aqui. Então, o Japão... E a gente sabe que sempre vai chover, né? Vai chover, todo muito. verão, todo E se prepara que depois chega em janeiro e é toda a parte, principalmente em São Paulo, né? Então o problema ele vai mais acima, né? A lei só é válida para quem não tem poder. Os países que são muito poluentes também têm que ter algum tipo de acordo. Por exemplo, a China, ela polui muito. Fizeram o Pacto absurdo. Mundial, é isso? Fizeram o Pacto Mundial. E aí transferir recursos para aqueles que são vítimas, né? É isso. É política pública. Sim. É isso. O que ele faz lá, acarreta aqui. E o que ele está fazendo para melhorar? Nada. Né? Tanto que a preservação, por exemplo, da Amazônia, ela tem recursos de países da França, da Europa, que são países mais conscientes com relação ao clima, porque já são mais antigos, já sabem do impacto que pode causar. E nós temos aqui a Amazônia, o pulmão do mundo, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que eu gostaria de fazer para vocês. Se considerando, né? Aí vamos olhar na questão do esporte como política pública. Vocês como, né, lideranças, futuros deputados, o esporte deve ser encarado, né? O foco do esporte, o orçamento, que o orçamento é limitado. É para formar atletas de alto rendimento ou para formar cidadãos? Começa, Jardel, por favor. Olha, doutor Ivanildo, é só a gente pensar nas Olimpíadas, não é? Os países de primeiro mundo investem muito no potencial de cada atleta desde a base, desde da sua pré-adolescência. Então, qual que é o resultado disso? Esses países sempre, né, são os que ganham mais medalha de ouro.
E eles fazem tudo isso que o Cauê disse muito bem aqui, que é o quê? Cuidar desses atletas, não só deles, mas também da família. Então, dá aquele amparo para o pai, porque assim, não adianta o filho tá lá sendo cuidado e o pai preocupado e não tem o que comer dentro de casa, porque isso resbala lá, desenvolvimento social, né? Então, acho que assim, o orçamento deveria vir sim pensando em promover esse atleta. Tá, Respondendo a pergunta diretamente, acho que deveria ser assim. Eu acho que, a minha opinião, assim, tratando que a gente está em eleições e são eleições para o governo do Estado, e há muitos anos o governo do Estado administra a educação, né? E está deteriorada, você já não forma mais professor, você já não tem mais investimento na sala de aula. Saudade do magistério, né? Saudade do magistério. Minha mãe foi diretora do magistério do Antônio de Ré, formou professores. Mandar um abraço para sua mãe. Onde eu vou com a minha mãe pela cidade, ela encontra uma professora que ela formou. Então, eu acho que ele tem que vir justamente como você falou, junto com a educação. Se o atleta de jovem já aprende na escola, né, talvez uma modalidade, 2, 3, ele vai formar várias modalidades, vai passar por várias formalidades, mas aí ele vai começar a ter uma aptidão por uma ou outra. E aí você vai potencializando ele na escola. Quando ele sai da escola, segue na faculdade no mesmo caminho. Poucas coisas eu admiro dos Estados Unidos, mas isso é um fator importantíssimo. Eles fazem isso como ninguém. O atleta já no colégio já começa a desempenhar um rendimento, começa a já entender que o processo é importante para ele não só como educação, mas como meio de transformação em vida, e aí ele já chega na faculdade com bolsa, com condição, porque ele já é um atleta de nível maior. Então, se você já lá atrás prepara um jovem, entendendo que ele possa passar por uma formação que vai ser importante para ele, você vai conseguir transformar um cidadão consciente de trabalhar em equipe, de que o esporte transformou a vida dele. Se ele vai ser de alto rendimento ou não, ele vai depender mais dele do que do governo e do Estado. Mas o Estado fez o papel de inserir o esporte como ferramenta de transformação social. Perfeito. Tem um André aqui fez uma pergunta que eu até vou reproduzir, que é bem interessante. Na prática, qual o papel do deputado estadual no fortalecimento de iniciativas que realmente transformam vidas por meio do esporte? E podem realmente fazer na prática. Você começa, Caio? Posso começar. O primeiro papel do deputado, do legislativo, é fiscalizar. É saber que esse orçamento, que seja da educação, da saúde e também, principalmente do esporte, está sendo aplicado como devidamente constituído em diário oficial, em publicações que falam, é para isso. Então, tem lá, vai investir tanto na escola tal. Então, vamos ver se o dinheiro foi para aquilo e aconteceu. É o primeiro ponto. O segundo ponto, como o nosso amigo comentou, ele também tem emendas que, olhando, né, onde faltou, ele pode ir lá instigar essa emenda e, lá na cidade, lá no bairro do Cangaíba, dá para praticar. Ele pode instigar uma emenda e fazer acontecer. Então, além de fiscalizar para o dinheiro chegar, ainda pode contribuir com uma emenda para acontecer. É uma ação executiva, né? A emenda permite hoje, isso, né? permite. Uma ação executiva. Formação de base, né? Não profissional, só de formação, no futebol, formação de base. Perfeito. Gostaria de falar? Claro, eu acho assim, primeira coisa, o deputado estadual faz as leis, fiscaliza o governo. Então, quando o governo tem qualquer atitude, né, Cauê, tem aqui os deputados que falam, opa, peraí, isso aqui não é devido, isso aqui é devido. Então, é muito importante, porque diz, por exemplo, mudando um pouquinho, mas a Sabesp, ela foi privatizada. Muitos eram a favor e outros não. Então, vem a Câmara dos Deputados, a Alesp, e aprova ou não. Então, isso é uma coisa que é muito importante que o deputado faz, fiscalizar o governador. E, sem sombra de dúvida, ele tem 40 milhões de emenda para destinar para qualquer área. Então, é importante que, no meu caso, por exemplo, que agora sou candidato aprovado em convenção pelo MDB. Vocês não são mais pressa, vocês são candidatos. Aprovado em Já tem número, tudo, ou o número precisa um tempo ainda para... Já tem, mas não pode divulgar. A gente escolhe, mas não pode divulgar. Já escolhi. Entendi. Só após mesmo lá do dia 16 que a gente começa a fazer essa campanha fortalecida. Então, assim, o papel do deputado, além de fiscalizar e fazer as leis, ela é muito importante porque ele deve, sim, se aproximar perto das comunidades. Aqui em Guarulhos, por exemplo, eu nunca vi, eu tenho muitos amigos aqui em Guarulhos, aonde fica o escritório político de um deputado, na Zona Leste, que tem um potencial para eleger 10 deputados, não tem um que reside ou foi criado realmente na Zona Leste. Essa é uma informação importante, hein? Muito importante. Fala aí para o público.
Pessoal, muito importante. A Zona Leste tem um potencial para eleger mais de 10 deputados. E aí vocês imaginam, cada deputado tem 40 milhões de emenda, olha o investimento que vem para o esporte, para a cultura, para o lazer, para a saúde. Você pergunta, você já precisou, a tua mãe, teu primo, alguém da tua família, de alguma intervenção para fazer uma cirurgia e não conseguiu? Então, político, vocês têm que ter acesso. Se vocês têm acesso ao político, ele está lá para te servir na hora que você mais precisa. Então, é preciso repensar em quem está votando, para que esse ano é muito importante. E, repito, político, vocês têm que ter acesso. Jardel Barros. Perfeito. E até tem 2 temas aí que o Caê gosta de falar bastante, né? A gente vai tocar no assunto. Uma está em relação à questão dos deputados. Eu sei que você tem uma ética muito forte, mas você teve, né? Você é do PDT. Exato. E tem uma crítica muito forte a um deputado que era do PDT que saiu agora. São escolhas, né? O PDT tinha um deputado eleito em 2 mandatos, né? 8 anos. Foi feito um trabalho muito Foi feito um forte. trabalho muito forte para que ele pudesse permanecer, mas são escolhas, né? Assim, eu respeito muito a opinião, porque ele entendeu que a chapa não seria construída para que ele pudesse ser eleito. E quando a gente pensa em política, a gente tem que pensar só em nós, a gente tem que pensar coletivamente. E o partido mesmo direcionou o recurso para poder eleger deputados federais, né? Ele já foi claro, falou, ó, o partido precisa coexistir e se não fizer deputado federal, não consegue se manter. Mas são escolhas, né? Eu acho que se o nosso deputado permanecesse na chapa, faria de 1 a 2 deputados. Então ele poderia enriquecer e conseguir subir, né? Elevar lá, ser o primeiro do partido e ainda eleger mais um. Mas é tudo uma questão de construção, né? E voltando ao que está falando, né? Um companheiro falando aqui da Zona Leste, se me permite, Guarulhos precisa eleger também os deputados de Guarulhos. Porque metade da população de Guarulhos vota em candidatos de fora, que não tem acesso, que vê na televisão, porque infelizmente nós não temos aí a televisão passando os candidatos da cidade, passam muitos candidatos de São Paulo, e aí se ilude, porque depois ele não consegue chegar e pedir emenda, não consegue cobrar, porque ele viu pela televisão, ou é bonitinho, ou é ator, ou é artista. Eu acho que o voto ele tem que ser ideológico, mas principalmente racional. De falar, pô, vou votar em alguém que consiga cobrar, que eu tenha acesso e que vai com as pautas que eu combino. E sair dessa bolha de extrema-direita, extrema-esquerda, tem que sair dessa bolha, isso está prejudicando o nosso país. Porque é uma briga hoje, na minha opinião, Devanildo, mais particular entre um e outro do que realmente o poder do Brasil. E eu vejo muito também que é uma briga sem objetivo. Porque ficam brigando, mas não sabe por quê. E toda briga é destrutiva. Qual o motivo, né? Porque toda briga que é destrutiva não tem efeito. Há o exemplo lá dos 2 meninos que se pegam. Quem vencer sai perdendo. Todo mundo sai machucado. Todo mundo sai machucado. O que também levou a pior também saiu perdendo. Então não tem vencedor, né? É o jogo do perde-perde. Então essa briga política extremista é o perde-perde. É o perde-perde. E política é a arte de composição. É importante para ter projetos e pensar no bem comum. Então a gente tem que ter essa ideia muito forte, né, Gelão? Sim, com certeza. Eu até quero mandar um recado pro pessoal que está em casa. Pessoal, Quem está fazendo aniversário também, que você falou que tinha? Falou, não deixa eu esquecer de mandar um abraço. Opa, vamos lá. Hoje eu quero, então, mandar um abraço aí para o nosso presidente estadual do MDB, o Rodrigo Arenas. Rodrigo, Deus te abençoe e te ilumine, você é um cara sensacional. Então, hoje, que é o dia do seu aniversário, te desejo aí toda a felicidade do mundo, tá bom? E também gostaria de mandar um abraço aí para toda a equipe, o Eduardo, o Caio Luz, que está na frente aí da coordenação das campanhas, o nosso querido presidente nacional, Baleia Rossi, que é um cara fantástico também, um cara muito aberto. Quem quiser falar com ele, consegue. Eu vi vários vídeos aí, você e o Baleia estão bem próximos, hein? Não, o Baleia é um cara sensacional, cara, muito humano, ele ajuda muita entidade de saúde, ele destina muita verba, e é por isso a importância de, mais uma vez, né, olhar para Guarulhos, olhar para o Cangaíba, termos deputados aqui da nossa região, para que essas emendas cheguem nos nossos hospitais, nas UPAs, nas AMAs, porque tudo isso é melhoria para o nosso bairro, para a nossa cidade. Muito bom. Caê, você que tem você tem esse trabalho muito forte, e você também vai mandar um abraço para o Cabeça, né? Sim, manda sim. Cabeça é um dos apoiadores daqui, Lógico. É uma pessoa, né, muito, muito importante.
A deputada também federal, que é muito próxima a nossa aqui também, é a única candidata da cidade. A única candidata do PDT da cidade, deputada federal, nossa amiga Cláudia de Bonito, suplente vereadora, assumiu o mandato, acho que o ano passado, né? Fez um projeto de lei de grande relevância para a cidade. O vereador titular, o Guto, né? Guto também Tavares, é um parceiro, uma pessoa muito boa. E a Cláudia aqui nessa região ela tem um trabalho muito bom também. Tem, consolidado. Consolidado. E o Cabeça, né? A gente sabe que o Cabeça é um político diferenciado, né? Uma pessoa, né, que trabalha muitas políticas públicas. E eu estou fazendo essa introdução falando do Cabeça porque o Jardel, ele fez uma pauta legal, que foi Sabesp. E a Sabesp, eu lembro que o Cabeça, olha lá, pessoal, o Cabeça encabeçou uma discussão, um movimento, porque Guarulhos, ô Jardel, a questão da Sabesp é mais sensível ainda. Por quê? Nós tínhamos uma empresa importante que ela foi desmobilizada, foi para a Sabesp e a Sabesp foi privatizada. Então, Guarulhos foi penalizado 2 vezes. Eu queria que você falasse sobre isso, que é uma pauta importante. Eu, inclusive, doutor Evanildo, fiz uso da tribuna da Câmara falando sobre esse assunto. Porque quando foi para poder fazer a negociação da Sabesp adquirir o SAAI, que era a empresa de água e esgoto da cidade. E se investigar a negociação, tem tanta coisa. Parecia que o SAAI, né, era o pior empresa mista da cidade. Só que é o seguinte, o político mesmo que aprovou a compra do SAAI e falou que a Sabesp era alternativa para a nossa cidade, foi o mesmo político que aprovou a privatização da Sabesp. Você vê como a política é volátil, é rápida e como os interesses mudam muito rápido, né? Então, quer dizer, quando fosse para comprar e a Sabesp era alternativa para poder fazer o saneamento da cidade, a Sabesp era uma empresa boa, consolidada. Então, o mesmo vereador que votou a favor da Sabesp tomar conta do SAAI, na tribuna, não mesmo vários, na tribuna, era a favor da privatização. E aí que eu falo que está se perdendo a discussão política e ideológica de políticas públicas, do que é bom para a população, não do que é bom para o político. Então, se a Sabesp era a empresa certa e correta e boa para fazer a gestão, por que ela foi privatizada e o mesmo político que foi favorável a que ela administrasse foi favorável, porque aí não prestava mais a Sabesp? Não presta mais, tem que privatizar. Eu acho que o político é isso, ele está puxando para o lado dele, daquilo que é importante para ele, e não existe mais o debate ideológico do que é bom ou ruim para a cidade em várias escalas. E aí, essa questão de você ter governabilidade, você ser da base, não é você ser empregado do prefeito, não é você ser capacho do prefeito ou do governador. É você mesmo sendo da base, alertar, governador, eu não concordo com a privatização da BES, por isso. Orientar, né? Orientar, então perder o papel, porque hoje você parece um ratinho de estimação, que a hora que ele fala, anda na rodinha você vai andar, pula na rodinha você vai pular. E não é esse o caminho que a política tem que ser levada. O debate ideológico é bom, o debate do que é bom para a sociedade tem que ser feito. Acabou-se o debate nas câmaras legislativas. Você não vê mesmo um deputado ou um vereador... Não, debate são essas briguinhas de TikTok, né? E o nosso presidente Cabeça, que é um visionário, que é um homem público, que é um homem que está próximo da população, que frequenta as bases, ele falou lá atrás, não existe milagre. Se há investimento, vai cobrar do povo. E o povo tem que saber se de fato... Melhorou a questão da água e esgoto em Guarulhos? Melhorou. Mas não tem como você mentir para o povo, vai aumentar. E aí a crítica que eu faço ao nosso governador hoje em exercício, não adianta ser cara de pau, bater o martelo com força e dizer que a Sabesp não ia aumentar. Era mais fácil ele chegar para a população e dizer o seguinte, olha, o serviço vai ser melhorado, nós vamos fazer investimentos no Estado, a Sabesp se comprometeu, só que vai aumentar um pouco, não adianta enganar o povo. Porque aí o tempo passa e usa isso contra ele hoje. Hoje ele está sendo alfinetado porque ele afirmou que o valor não ia subir. Todos nós aqui temos contas de água. Você viu a sua conta, quanto é que está? E não é porque você consumiu mais, não. O consumo é o mesmo. Agora o valor é outro. Tem alguns pontos na Sabesp, né, que a gente precisa discursar e a gente tem que ter informação, né? A boa decisão depende de uma boa informação. Todo mundo, né, a conta, quando você olha, até 10 metros cúbicos, você paga se você utilizar 2 metros. Exato. Então já tem uma diferença aí que a Sabesp ganha. O mínimo que você paga é 10. É isso. Aí tem outra questão também, que é o que eu gasto de água, eu pago de esgoto.
Tem algumas normas... 60% já vem de esgoto, não Aqui de é igual. utilização. É 100%. Aqui é 100%. 100%. E tem lugar que nem esgoto é É. tratado. Muitos lugares, né? Aqui tinha 2%, aumentou agora com as obras. Então, é impossível uma empresa como essa dar prejuízo. Se eu for um gestor e eu falar que uma empresa como essa dá prejuízo, eu estou falando que eu sou incompetente e não devo ser gestor. Perfeito? Vocês concordam Sim, comigo? Claro, é isso. Agora, se você passou isso para iniciativa privada, no mínimo você tem que reverter esses pontos. Exato. Eu acho que tem que ter uma lei, passou da hora de você diminuir consumo mínimo. Consumir aquilo que você gasta. Aquilo que você De gasta. fato. É de fato. Eu acho. Sim. E ainda você sabe, né, que as tarifas da Sabesp são faixas, né? É Se isso. gastou 11, você está pagando mais caro Mais pela caro. mesma água. Isso aí. Então são pontos que está carecendo de discussão. Aí, quando a gente fala da timidez dos deputados, por quê? A questão da Sabesp, ela tinha que ter uma discussão muito aprofundada aqui em Guarulhos. Porque nós tínhamos o quê? O acúmulo. O governador não tinha. Ele Exato. tinha chegado do Rio, tinha outros, né? Esse acúmulo fugiu completamente da discussão. O Foi uma mínimo coisa tem que ser rápida. feito é, se me permite, Devanildo, até Pode, brigar lógico, como a gente- pré-candidato ou agora candidato, é que, já que ele não gastou durante muitos anos 7, 5 metros cúbicos, que ele tem um crédito, porque quando ele for gastar 11, não cobra mais, o mínimo. Se eu gastei por Perfeito. muitos meses 7, o mês que eu gastei 11, eu, peraí, continuo na faixa, porque eu tenho crédito. Eu acho que esse debate é importante para Sim, nossos colegas claro. que iremos pleitear Também aí levar também Claro. lá cargos de pra frente. deputado, levar para frente, alertar a população, porque muitos não sabem, viu, Devanildo? Como é que Não, funciona, verdade, é. não sabe o quanto paga, e aí é o papel, sim, do político Não. chegar e avisar para eles, olha, vamos brigar por aquilo que é justo. E normalmente o que acontece no nosso país é o seguinte, quem é rico por natureza, ele doa, tem dinheiro e paga, e às vezes não paga imposto. Quem é pobre recebe ajuda. E nós, da classe trabalhadora, né, classe média, que pagamos todas as É contas. verdade. É isso que Então, sobra. essa questão é importante. Né? Assim, fica o compromisso de vocês aí com a população. Exato. Esses são pontos importantes. Boa pauta já está aí na nossa proposta aí de, de campanha. Não, e assim como também essas questões desses impostos sobre patrimônio, que precisam ser revistos. O cara tem um veículo, ele tem que pagar 4%, é complicado. A questão do IPTU também, que o governo, por congelar, acha que está fazendo uma coisa maravilhosa, era o tipo de imposto que não deveria existir. Porque você já pagou uma vez, acabou. É igual pagar pedágio na rodovia. Você já tem um imposto que é destinado àquilo e não é o suficiente, aí você tem que terceirizar a rodovia, essa rodovia tem que vir te cobrar mais o valor para que a estrada esteja boa. Mas calma aí, você já tem o custo que você já paga do IPVA, Não. você já tem o custo que você já paga para poder manter. E são Aliás- vários pontos, né, em termos do pedágio também, que é gravoso para a região, né, Guarulhos, Zona Leste também. Que e aí também. depois você vai falar a respeito, tá, Jardel? Sim. E que não teve muita discussão. Aliás, eu quero trazer uma informação agora, doutor Devanildo, que ela é muito gostosa de ouvir, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, o senhor falou do IPVA, onde já mandaram para o Senado, na verdade, para aprovação deles, né, no Senado, que o IPVA, a partir do ano que vem, passará a ser apenas 1% do valor do veículo. Isso já foi aprovado na Câmara dos Deputados, já foi para o Senado, e aí está esperando No a Senado. votação no Senado validar no estado de São Paulo. ou devolver. Não, no Brasil inteiro. Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Já foi aprovado. Então, é uma informação muito boa. Nesse ano de 2026, penamos para pagar 4%, mas a partir do ano que vem esperamos aí que o Senado e o presidente sancione e aprove essa Boa lei já notícia, aprovada. Né? Boa, por quê? Porque você diminui o custo do público consumidor, que aí a pessoa também pode trocar o automóvel. Quando troca o automóvel, você aquece a indústria automobilística. É uma cadeia, e as pessoas vão ter empregos. O cabeça, né, que a pessoa é do partido, né, vocês têm uma tradição trabalhista muito forte, ele sempre fala, né, a indústria que tem o melhor emprego. Então Exato. é importante nessa questão da transformação. Né? Exato, exato. É muito importante a gente levar para o diálogo, para a negociação, tudo aquilo que vem para baratear o custo de vida do trabalhador, né? E do trabalhador, do empresário, porque se está bom para ambas as partes, fica melhor para todo A mundo. economia cresce. Né? Eu gosto muito de falar, e é preciso as pessoas entenderem isso agora, doutor Devanildo, que é o seguinte: teoria geral da administração.
reduzir custo e aumentar lucro. E dentro da política não pode ser diferente. Então, hoje a gente vê um governo gastador, gasta a qualquer custo e não sabe quem chegar depois como vai pagar. E então, assim, o estado de São Paulo hoje, por exemplo, 645 municípios, nós temos cidades que têm 20 mil habitantes, 4 mil habitantes, com 12 vereadores, o prefeito. Então, é muito caro você manter esse sistema. E aí, como resolver isso? Dá para a gente enxugar a Fazer máquina. uma reforma administrativa. Fazer uma reforma administrativa, enxugar a máquina. Por exemplo, você coloca, ao invés de uma cidade que tem 12 vereadores e um prefeito, você coloca um deputado para administrar ali aquela cidade. Por que não? É importante. Aí você vê bairros populosos que não tem nenhum representante. Né? Você percebe a discrepância, né? Um bairro como Cangaíba, que tem uma quantidade de habitantes muito maior, recebe um recurso menor. Uma cidade que tem uma quantidade de habitação bem pequena tem um recurso que já vai ser voltado só para o legislativo. Acho que essa discrepância na política tem que ser analisada ponto a ponto para fazer uma reforma mais justa, né? E é importante, né, que vocês tocaram nesse ponto, que até em relação ao Brasil, você precisa ter um ponto de atenção também. Eu acho que tem um ponto, né, uma variável que tem que ser considerada também, que é a vulnerabilidade das pessoas, né, que merece. A gente paga imposto para isso também, né, para que ele possa ser direcionado para essas pessoas. Mas tem que ter um certo equilíbrio. Que no final das contas não chega o dinheiro, né? Porque se não tiver o equilíbrio é complicado. Eu queria levantar um ponto que você comentou sobre mobilidade, e até a gente precisa ver isso. Quem vem de Arujá para cá, qual vem agora de Arujá para cá, você paga um valor de pedágio. Que aí, se você entrar na pista expressa, você não paga mais nada. Se você sai de Guarulhos, por exemplo, ali do aeroporto, tem hora que o valor do pedágio é o dobro do que você pagaria em Arujá. Quer dizer, então, o motorista que vem de Arujá paga um valor menor, vai percorrer o mesmo caminho, muito maior do que o que você está percorrendo. Você que sai do Parque Secap, sai do Pimentas, está pagando um valor maior de free flow para entrar? Que justiça é essa? Acho que, como você falou, houve pouca discussão. Nós temos um vereador que foi muito ativo, eu não posso deixar de falar, o vereador Guto Tavares, o vereador Alemão Transporte foi muito ativo na discussão, na questão da implementação, que não era justo, que isso é pedágio, que eles falam que é free flow, mas assim, ele obriga você a ir para a pista lateral. Você não tem opção, porque aí você vai pagar? Não tem condição. Então aí vai lá, ônibus, Uber, caminhão, tudo na pista local. Você que é morador, quer sair do bairro do Parque Secap para vir para a Vila Augusta, por exemplo, você não consegue. Não poderia internamente na cidade. Não poderia, então, mas é a fraqueza política do nosso município, então, que não é capaz de se mobilizar. E é importante você tocar nesse ponto, porque era uma questão que foi prometida. Não ia ter internamente, você não ia ter não ia ter pedágio em Guarulhos, é isso. Mas apareceu o pedágio e foi atropelado. Foi com a justificativa que não é um pedágio, que é free flow. Só que quando você faz a evasão do free flow, vem uma multa dizendo o seguinte, evasão do pedágio. Você vê como a hipocrisia é muito grande. Como é pedágio ou não é pedágio? Mas se você não pagar, ele se recebe uma multa dizendo que você foi evasão de pedágio. Então, se a justificativa da motiva disse que não era pedágio, você não pode tomar uma multa de pedágio. Então, se tem uma penalidade é porque teve uma infração. Uma infração. Né? Então, se a infração é você não pagou pedágio, então é pedágio. Perfeito. Olha como é que a gente... E demora tanto tempo para ser discutido que a população acaba ficando até sem esperança. Eu vou fazer só um pedido aí para o nosso público, para que eles se inscrevam no canal, né? Tem discussão importante. As observações são muito inteligentes e a gente quer ter pessoas inteligentes do nosso lado. Então, um minutinho aí, vai no cantinho da tela, se inscreva aí no canal, é importante para a gente que a gente possa continuar o trabalho, trazer pessoas com esse nível aí que aumenta a discussão, a politização, que é muito importante. E também, Jardel, a gente não pode deixar de agradecer os nossos apoiadores. Claro. Né? A gente está passando aqui, né, todas as empresas, mas a gente sempre destaca 2 empresas aí por programa, né, que é uma maneira desse reconhecimento. Eu vou falar hoje da questão da Guarupaz, e aí a produção já vai colocar aí para a gente dar o destaque. É uma empresa muito importante, trabalha toda a questão do transporte coletivo. É um ativo importante de Guarulhos, motivo de orgulho. Nós temos um sistema aí que ajuda a vida das pessoas. Né? Eu vou dar um exemplo. O meu filho, eu tenho 2 filhos, né? 2 jovens. Um está querendo tirar a questão municipal, o passe. Ele estuda aqui no colégio ainda. Rapidinho, foi lá num dia, agendou, foi na Guarupaz,
tudo, né? Todos os passos certinho, foi lá e tirou no mesmo dia. Tem um outro que precisa porque ele está fazendo faculdade fora de Guarulhos. Ele não consegue. São Paulo não. A MTU, ele não consegue. E aí vocês vão ter que solucionar isso daí depois. Ele ficou num ponto que não tem solução. Não tem com quem tomar conta, ter o contato, foi feito um cadastro lá que ele não consegue refazer. Então você vê como isso afeta a diferença. Ele está pagando o bilhete total, porque não se tem mesmo sendo estudante. Um bom atendimento, mesmo sendo estudante. As injustiças aí. Sem injustiça, e aí a gente fica feliz porque aqui em Guarulhos, que é Guarupá, funciona. Funciona e muito, né? E assim, ela muito ouve as demandas, né, dos agentes públicos. A gente fica feliz, manda sempre um grande abraço aí para o Márcio Pacheco, que é uma referente, amigo, grande amigo, nosso corintiano, né, também, é um cara do bem, né, sempre do bem, a gente fica muito feliz. E vamos falar também da pizzaria. Vamos falar por quê? Porque hoje está o Jardel. Fabinho. Vou te falar, gostou tanto da pizza que um dia ele estava lá no Cangaíba, ele queria vim aqui para pegar. Entregasse. Não, entrega aqui no Cangaíba. Eu falei, tem que ver com o Fabinho lá como que tá a demanda, né? Você é um testemunho aí, que você não é de Guarulhos, mas já veio várias vezes aqui para comer pizza, né? Com certeza, eu liguei lá na pizzaria, aí como é um pouco distante, não deu, mas eu dou os parabéns. Você veio aqui, né? Eu vim aqui, Fabinho, parabéns aí pela pizza, qualidade excelente, então quero te agradecer e parabenizar por tudo isso aí que você tem feito pela cidade de Guarulhos aí, doutor Devanildo também. E daqui a pouco a gente vai saborear aí, que são sempre pizzas não só saborosas. A pizza, como o Beirute maravilhoso. Sou cliente lá, hein? Beirute para mim é o melhor que tem, viu? Aquele Beirute lá é show de bola. A gente fica muito feliz pelos apoiadores, agradece, né? Até a gente tem um compromisso de trazer qualidade e as pessoas, né? Desses dirigentes aí são especiais também. A gente tem um quadro aqui que é o Chute na Canela. O Chute na Canela sempre é o nosso público. E eles que mandam as questões e a gente só reproduz para vocês comentarem. Doutor Devanildo, se o senhor me permite... Antes do chute na canela, é uma informação muito importante, né? O MDB, que vem sendo ponto de equilíbrio desde Ulisses Guimarães, depois com Michel Temer. Que era PMDB, né? Era MDB, virou PMDB e voltou para MDB. Exatamente. As raízes. MDB é ponto de equilíbrio. E o Eduardo está, inclusive, mandando uma informação para a gente muito importante, doutor Devanildo, que a isenção de IPVA para motos. Então, essa mensagem vai para você, motoboy. Se você tem uma moto de até 180 cilindradas, já foi aprovada no estado de São Paulo a isenção do IPVA. Você não vai mais pagar IPVA no estado de São Paulo. Para motos de até 180 cilindradas. Jardel é o homem das boas notícias aí, Jardel. Não, muito, muito legal. E vamos lá no chute na canela. Então, qual é o tema? A utilização do esporte comunitário apenas como vitrine pré-eleitoral, como promessas de reformas em materiais esportivas que desaparecem após as eleições, deixando na comunidade e os projetos desamparados. Porque tem uma questão importante também que a gente tem que linkar com o esporte. O esporte ele vem muito linkado com os projetos sociais, porque ele atrai as pessoas. Queria que vocês comentassem aí, porque é uma crítica. Depois eu vou dar o chute aqui da pessoa que mandou. Mas vale o chute na canela? Vale, porque época de campanha vale tudo. E aí também a culpa é de quem votou, né? Você percebe que tem muito candidato que nunca utiliza esporte como ferramenta. Eu vou falar, não vale. Desculpa te interromper. Mas nós fomos noticiados aqui em Guarulhos, uma vereadora que tinha um campo público, e o que ela fazia? Recebeu uma denúncia, né? Recebeu uma denúncia que ela ficava com o dinheiro do povo. Mas será que é ela também, né? Ou assessor? Porque a gente... eu não acredito que uma vereadora vai ficar com dinheiro de R$500. Espero que não, mas sabe hoje em dia, sinceramente... É falta de transparência. Vou te explicar, pode? Pode, lógico, tem um tempinho. Não adianta... Tá muito boa a conversa. Não adianta o prefeito vem, remodela o espaço, reforma, põe o parque, e aí quem vai gerir aquilo? Não tem ninguém gerindo. Você tem uma manutenção, não tem verba para fazer manutenção. Então, tem que ter uma associação respeitosa no bairro que vai falar, não, tá bom, o seu dinheiro entrou, tá aqui o caixa, nós gastamos com a grade, nós gastamos com a água, nós gastamos com a luz, e é por isso que a gente tá cobrando seu dinheiro. E aí não precisa nem ser dinheiro. Falar, se perdeu isso, tá aqui, você não pode pagar uma conta de luz?
Mas você não pode pagar a reforma da grade? Porque aí a pessoa vai ter percepção que o dinheiro não foi utilizado para o bolso dele, para a reforma do espaço. Os APMs da escola, né? Não existe mais isso, as pessoas não... Ó, tá bom, eu vou te dar um recurso, mas o que você vai fazer com ele? Eu vou comprar mais bola, eu vou comprar material, vou pintar a trave. Então, se perdeu isso. Eu não tenho aqui para defender o vereador, não. Ela foi denunciada, ela tem que se defender, ela tem direito. Ela vai ter que defender. A forma que é feito é errado. Porque depois que eu entrego o espaço público, né, que é uma área pública, para alguém, né, e não é vereador que administra, é uma associação, essa associação tem que chamar o bairro e falar, tá aqui, o presidente aqui é o João, o vice-presidente é o tal, nós utilizamos o espaço, o dinheiro entrou, mas nós compramos uma grade, mas aí a pessoa já acha que o dinheiro é dela. E aí o que a gente faz no Guarulhos? O que é o Guarulhos? O Guarulhos é uma associação que por muito tempo a Sem Fins Educativo virou uma SAF por uma questão tributária, mas eu presto conta do dinheiro que entra da mensalidade do pai. Nós fizemos uma reunião agora do semestre, gastamos X, entrou Y, como você falou, a teoria geral da administração. Se você tem despesa, tem que ter mais receita, para talvez ter lucro. Mas se você já empata, tá ótimo. E não acontece mais isso, Davi. Se perdeu isso. A questão importante, né, e até que a gente fica preocupado, é porque pode até ser que foi uma utilização para uma reforma. Mas pode ser também que seja uma utilização com fins políticos. Pode ser também que seja uma situação para fins econômicos. Então, se você não tiver a devida fiscalização desse processo, é muito complicado. Você está à mercê. É o próprio povo que deixa de fiscalizar. Você tem certeza, Caio, que foi certo? Não tem. Você tem certeza, Jardel? Não tenho. Eu não tenho. Isso que não pode ocorrer. Agora, se a vereadora tivesse instruído o seu assessor, alguém que recebeu o dinheiro, tá bom, recebe, mostra para a população o quanto entrou e o quanto saiu. Você não acha que ela sairia muito mais? Ó, tá aqui, ó. Eu tenho aqui uma ata aprovada com o pessoal do dinheiro que entrou e saiu. Deveria já ter isso, porque nós lembramos, né, da questão, sua mãe tem o histórico das APMs. Escolas, é isso aí. O que você tinha lá? As associações que recebiam, né? Faziam as festas juninas, isso. Que faz os eventos para arrecadar, mas depois você tem que demonstrar. Associações de pais e mestres, é isso aí. Você demonstrava onde foi gasto. A minha esposa até hoje vive nisso. Ela é diretora de uma escola e ela administra, então ela é muito trabalhosa. Mas tem que empatar. O que entrou, no que você investiu. Se deixou um caixa aqui para o outro ano, vai fazer, mas é isso, não é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. É isso que é importante que você fala. Isso é difícil ver no político. Repete aqui para mim. O dinheiro que você recebe não é dinheiro seu, é dinheiro do povo. Tem que entrar e tem que prestar conta dele. E o equipamento que é público... Não é seu também, é do município. Alguém precisa administrar, e tá tudo bem, não pode ficar a mercê, mas... Não tem posse. Eu acho que não pode ser aquele que Parece que tem vereador que tem posse, né? Sem dúvida. É meu, né? Também posse. A creche também é essa mesma situação. Não só o vereador, acho que todo cargo político, ele pensa que é posse, não é, é passageiro. Né? Mas o grande culpado disso não é só, é o povo que não chega lá e cobra. Perfeito. E dá para fazer isso, né? A gente faz esse papel trazendo gente boa aqui. Sim. Porque o que eu aprendi aqui, quem é um cara que não tem muito compromisso, não tem muita verdade, ele não vem. Às vezes você até convida, porque ele vai fugir, né? Não tem, a gente não brinca aqui, né? A gente trabalha sério. Você quer falar um pouco a respeito, Jardel, dessa situação? Voltando à pergunta aí, eu acho que assim, é inaceitável você falar assim, o cara vem na época da eleição e coloca um dinheiro no esporte e isso daí não vai ter continuidade. Então, assim, ele tem que colocar assim a verba, mas colocar pessoas para dar continuidade e gestão durante os 4 anos, principalmente quando é eleito. E quando não eleito ou reeleito, tem sim que deixar um legado, uma história, perto igual ele falou de assessor. Cara, eu graças a Deus, eu falo assim, pessoas ruins de má índole não conseguem chegar perto de mim muito tempo. Então, os meus assessores, a minha liderança, as pessoas que estão próximas de mim, eu tenho certeza que são pessoas idôneas, de bom caráter, boa índole. Agora, a vereadora precisa ver com quem que ela está colocando dentro da casa dela, né? Você tocou num ponto muito importante. Eu acho que é a responsabilização do político da liderança. Quem é responsável pela assessora é quem foi eleito. É o líder, é o eleito. Caê, tem que chegar nisso. Por quê? Você loteia. Você não põe uma pessoa competente. É isso. O cara tem que ser competente, é obrigação. Por quê? Porque não é dele o recurso. Eu falo o seguinte, a forma que você vai fazer o seu mandato, financeiramente,
Mas, de novo, a grande culpada é o povo, que na hora de eleger elege aquele que dá um pouquinho mais, aquele que faz a troca de favor e não aquele que tem as melhores ideias, que tem a melhor gestão ou a melhor capacidade. Perfeito. Né? A gente está se aproximando do final e nós temos um quadro aqui que é o Rápido no Gatilho. Rápido no Gatilho é perguntas Esse é bravo, hein? diretas, respostas diretas, tá bom? Ok. A gente faz rapidinho, a gente já está estourando o horário. Vai começar com o Caê. O esporte é a ferramenta mais rápida de inclusão social na periferia? Sim. Perfeito. Quer alongar um pouquinho? Não precisa ser Não tão... tem outro. O esporte ele é a ferramenta direta, mexe com a população, mexe com o jovem, ele é sem sombra de dúvida. Um ponto. Jardel, o bairro do Cangaíba está bem assistido em equipamentos de esporte e lazer? Está bem assistido, avançou muito, melhorou muito, mas ainda tem muito o que se fazer. Caê, falta orçamento ou falta gestão para investir no esporte comunitário? Os dois, né? Alguém que tenha criatividade e que possa ir atrás de mais orçamento. Jardel, qual a prioridade número 1 para a região da Zona Leste? Saúde, cara. Acho que saúde e segurança para a Zona Leste é primordial. Temos bairros lá populosos que não tem hospital, cara. Perfeito. Caê, as escolinhas comunitárias recebem o apoio necessário do poder público? De jeito nenhum. Não vem, não chega. Aqui é verdade, né? Olho no olho é verdade. Jardel, qual a nota você dá para o incentivo ao esporte na atual gestão? De 1 a 10. 9,5. 9,5? Aqui em Guarulhos, Caê. 7. 7. Chegando a 7. Pessoal, a gente agradece aí a participação, agradece as informações importantes. A gente fica muito feliz por esse nível de debate, fica muito feliz também, né, por ter candidatos de qualidade, isso que é uma oportunidade, a gente oferece para a população avaliar. Eu vou deixar, né, primeiro o Caê, depois o Jardel, que vocês falem direto aí com o público, com a população. Eu só vou justificar 7 porque na última gestão entregou um monte de campo, mas agora tem como fazer a gestão dele, tá? Queria mandar um abraço para todo mundo que tem nos assistido, tem aí recebido a nossa proposta com carinho. Tenho hoje conversado com mais de 50 cidades da Avenida. Obrigado pela oportunidade de falar com o povo. Vi aqui que algumas pessoas participaram, é muita gente, mas queria citar alguns que estão sempre presentes. Na Zona Leste ali, o nosso amigo Emílio Matarazzo, o Flávio, o próprio Rafael Doreto. A gente sabe que a campanha é algo desgastante, a pré-campanha também, mas quando a gente chega num local que você é bem recebido, que as pessoas percebem que você não é só mais um político que veio prometer e não vai cumprir, faz a gente ter mais força. Inclusive, estou sendo aqui mais 3 agendas ainda antes de chegar em casa, e saber que esse propósito é um propósito que a gente consegue seguir com pessoas de bem. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com todos vocês. Parabéns aí pela entrevista e agradeço aí. Estou de volta sempre. Legal. Vamos lá, Jardel. Primeiramente, gratidão a Deus pela vida, pela saúde, pelos amigos. Eu tenho muita gente para agradecer, os amigos da Bola Véia, o Anderson, ao partido MDB, o MDB, o Baleia Rossi, o Rodrigo Arenas, o Eduardo, o Dr. Devanildo aqui. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Estou muito feliz de ter chegado até aqui. É só o início de uma grande jornada. Contem comigo, que conto com vocês. Um grande abraço. Muito bom, a gente fica feliz pela participação e a audiência qualificada, e até a próxima semana. Próxima semana a gente vai ter também novos participantes com essa mesma qualidade. Grande abraço a todos, bom fim de semana.